Bem, depois ele se afasta, como diz no próprio texto, não é? Ele se afasta. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Aqui é porque Jesus já sabia, ele era santo, divino, mas também humano. E enquanto humano, ele chorou, sentiu dor, teve medo, porque o que está acontecendo com ele aqui, essa angústia, é a angústia por saber o tamanho sofrimento que eu esperava. Então, meus amados, ele vai para diante de Deus, ele entra em oração. No momento em que ele entra em oração, ele pede ao Pai: Pai, se for da tua vontade, não é isso que ele diz? Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Ele diz: Pai, se é da tua vontade, trazendo para a nossa linguagem hoje, Pai, se não for preciso que eu sofra tanto, me livra disso. Mas imediatamente, e olhe, preste atenção, se você observar como é brilhante, como é sábia essa mensagem. Porque ele diz, depois se afastou, à distância de um tiro de pedra, ajoelhando-se orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Aí logo após ele diz: Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Vocês percebem que nessa fala tem algo extremamente inteligente e tem uma bela lição para nós. Não há nenhuma outra pessoa neste ambiente, só Jesus e Deus. Depois é que vai aparecer o anjo, mas até aqui era Jesus e Deus. Não há uma terceira pessoa que interferisse ali naquele momento para dizer assim: Jesus, te envergonha disso, tu és o Filho de Deus e está pedindo a Deus para não passar por isso. Para que ele se sentisse envergonhado e logo em seguida ele dissesse: não se faça a minha vontade, sim a tua. Não tem essa terceira pessoa que puxa a orelha de Jesus, não tem. Esse desejo, essa segunda vontade é do próprio Cristo, sufocando o desejo primeiro dele. Não é que era a angústia que ele estava por passar. Ele diz que não seja feita a minha vontade, porque a vontade dele talvez não é, era que não fosse tão difícil. Mas ele diz, a minha vontade não, é a tua que precisa prevalecer. Imediatamente, a frase imediatamente, logo após ele dizer: se não for de teu agrado, livra-me desse cálice. Em seguida, quase que imediatamente ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E aí ele já nos chama a ser um servo obediente. Se eu creio firmemente em Deus, eu coloco a minha vida nas mãos dele. E eu não peço minha vida de volta. Coloco lá e deixo ele agir, porque tudo que ele fizer é bom e perfeito. Você pode até dizer assim: o que é que tem de bom e perfeito naquela morte de Jesus de cruz? A minha e a tua salvação. E para Jesus, cumprir a vontade do Pai dele. Nada podia ser mais perfeito para um filho como Jesus, obediente ao Pai, que é Deus. Entenderam, meus amores? E lá no final, mais uma vez ele chama a nossa atenção. Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Vejam os 4 pontos que me chamaram a atenção, que eu gosto de trabalhar. Quanto mais eu me torno um cristão orante, mais eu me fortaleço para resistir às ciladas que a vida coloca diante de mim, às tentações que a vida coloca diante de mim, a essa situação que nós estamos vivendo. Eu, professora Jusileide, tenho medo, receio, angústia, ansiedade, mas a professora Jusileide tem a Deus, que pega tudo isso, junta, coloca na mão dele, e junto com a minha ele segura, e aquilo dali tudo é aniquilado, tudo aquilo dali é exterminado, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus amores? Amados do meu coração, deixa eu explicar para vocês. Hoje a nossa aula
ela tem como finalidade a resolução das questões referentes à atividade avaliativa. É o que nós faremos hoje, nesta manhã. Nesta manhã eu vou conversar com vocês e vou responder as questões. Nós vamos discutir cada uma das 5 questões e nessa discussão eu vou apontando os caminhos para que vocês corrijam a avaliação de vocês, não é? E vejam onde vocês erraram, ou então apenas só ir colocando aquele certinho, né? Que eu tenho certeza que é só... Tenho certeza absoluta. Então, meus amados, vamos dar início à correção da nossa atividade avaliativa. Só um instante. Meus amores, como vocês sabem, a nossa avaliação foi composta de 5 questões. A professora Jusileide precisa explicar para vocês o que foi que fizeram com as outras 5 questões. As outras 5 questões, elas acontecem todo dia. É uma avaliação em que eu faço com vocês semanalmente. É uma avaliação contínua ali. Ela vai continuar mesmo sem a avaliação. Ou seja, deixa eu explicar para vocês ainda melhor. Toda vez que eu passo uma atividade, que vocês me dão o retorno dessa atividade. Toda vez que eu olho lá no YouTube e vejo a quantidade de pessoas que assistiram, né? Quantidade de pessoas que assistiram também faz parte, eu computo como nota. Toda vez, não é, em que vocês me dão essa resposta quase que automaticamente quando falam comigo pelo WhatsApp, mesmo que às vezes a professora demore um tempão para ver, porque agora a situação ficou um pouco mais diferente, não é? Antigamente eu recebia 3 mensagens, agora eu recebo 100, 200, entendeu? Então vai demorar, mas a professora irá ver sim, com certeza. Então todas as vezes que vocês participam ativamente do processo, vocês mesmos estão colocando a pontuação de vocês lá no livrinho, no diário de notas. Vocês estão participando ativamente desse processo. Então, essas cinco questões, ela fica por conta, não é? Das atividades, da assiduidade, de participação. Aí ela conta os 5 pontos. Os outros 5 pontos ficou por conta da atividade avaliativa, que por sinal nós daremos início à correção agora. Amores, a primeira questão diz o seguinte: como filósofo, Confúcio descreve o mundo quando a ordem perfeita prevalece. Lá no nosso livro ele fala dessa ordem perfeita, não é? Porque vocês sabem que Confúcio, ele antes de tudo, ele acreditava no poder da organização. Ele acreditava que o ser humano, quanto mais ele se respeitasse, quanto mais ele buscasse conhecer a si mesmo, quanto mais ele buscasse conhecimento, quanto mais ele buscasse conhecer o outro, melhor seria para se viver em sociedade. Ele defendia muito isso. É tão tal que para ele, educação é uma necessidade da sociedade da qual ele não abria mão, porque a educação para ele era uma maneira de tornar o ser humano, de melhorar o ser humano, torná-lo uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que fosse capaz de mudar a sua sociedade. Então, se vocês observarem, aqui neste trecho da página 51, Confúcio deixa muito claro o que seria esse mundo onde a ordem perfeita prevalecesse. Ele diz o seguinte aqui: quando a ordem perfeita prevalece, o mundo é como um lar. Grifa bem aí, passa um lápisinho bem na palavra lar. O mundo é como um lar do qual todos participam. Homens virtuosos e capazes são eleitos para todos os cargos públicos e homens dignos ocupam empregos rendosos na sociedade. Mas nós vamos ficar para ele, quando a ordem perfeita prevalece, o mundo é como um lar do qual todos participam. A pergunta que eu faço para vocês é: por que Confúcio disse que quando a ordem perfeita prevalece, o mundo é como um lar
e não como uma casa. Ah, meus amores, por que ele usou lar e não casa? Porque, meus amados, há uma diferençazinha entre essas duas palavras, lar e casa. Eu fiz questão de trazer para nós hoje, para poder explicar ainda melhor esse pensamento de Confúcio e mostrar para vocês e comprovar para vocês a tamanha sabedoria deste filósofo. Olha o que vem a ser um lar. Um lar é uma construção de valores e princípios. A casa é uma construção de cimento e tijolos. A casa é todo o espaço físico. Já um lar não. O lar é uma construção de valores morais e princípios que norteiam ali a vida em família. Uma casa pode ser um lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro ou comer. Já um lar é diferente. A casa, eu vou para casa para tomar um banho, eu vou para casa para assistir uma TV, eu vou para casa para descansar, eu vou para casa para dormir. Já um lar é um lugar onde os membros da família anseiam por estarem juntos, onde eles refazem as suas energias, alimentam-se de afetos, encontram conforto do acolhimento. No lar, quando chega a hora, quando chega lá a minha última aula, eu não quero voltar para casa, eu quero voltar para o meu lar, entendeu? Porque aqui eu sou acolhida, amada, respeitada, valorizada. Aqui juntos nós somamos, nós nos entendemos, participamos de uma maneira muito respeitosa, um da vida do outro. Ajudamos. Ei, tá difícil? Vem cá. Vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Vocês sabem por que nós estamos suportando o isolamento social? Porque nós estamos isolados em nossos lares. Na tua casa você é amado. Na tua casa, tua mãe, se você acordar de manhã, ela já sabe até com que você sonhou, só pelo tom da tua voz. Só pelo ombrinho, só pela maneira como você senta na cadeira. Aí ela vai dar um cheiro, um abraço. Pai chega, conversa. Então, em uma casa não. Em uma casa as pessoas chegam para utilizar o espaço e saem imediatamente. Mas um lar é como está dizendo aqui. É onde nós alimentamos, não é? Nós nos alimentamos e alimentamos outros de afeto. Confortamos uns aos outros, nos acolhemos. Aqui, na casa, pode-se criar e alimentar problemas. Em uma casa, nós podemos tanto resolver problemas como criar problemas, não é? Já o lar é o centro da resolução desses problemas. Na casa, você é mais um a criar uma confusão. No lar, não. No lar, eu vou ser mais um para somar, para nós resolvermos os problemas. Então, só por essa palavrinha, você já consegue ver o quanto que Confúcio era brilhante. Não é? Que ele diz que para uma sociedade, não é? Em um mundo perfeito, as pessoas têm que enxergar este mundo como um lar. Tá vendo como ele era brilhante? Brilhante, senhor Confúcio. Pois bem, meus amados, compreenderam? Então, vamos avançar para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte. Segundo Confúcio, como o soberano deveria ser visto por seu povo? Se vocês pegarem o livro de vocês e abrirem na página 54, mais precisamente no primeiro parágrafo do tópico Educação para Todos, você vai entender que ele vai dizer o seguinte. Segundo ele, o soberano deveria ser um exemplo de sabedoria e bondade, pois se desse maus exemplos, levaria o povo à desgraça. Vamos entender por quê?